Amém, irmãos. Abra aí em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Deixa eu tirar o óculos que eu não consigo ler. Uma meditação conveniente para a nossa vida, uma questão de observação. Qual observação? A gente vai tirar aqui do pequeno trecho do apóstolo Pedro, de que quem somos nós? A Bíblia fala várias coisas sobre nós, você, meu irmão. Mas aqui a gente vai tirar desses poucos versículos do apóstolo Pedro, respostas. Quem somos nós? Diante de uma visão bíblica, tá? Não é uma visão do apóstolo, que aquele que crê na inspiração, é Deus que fala aqui, amém? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10. Amém. Diz assim a palavra de Deus, os irmãos acompanham. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é bom, é benigno. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Pedro aqui na inspiração traz na sua fala que traz grandes coisas que nos abençoam, principalmente falando de quem nós somos, de quem verdadeiramente nós somos. Todas as afirmações de Pedro aqui devem, irmãos, nos encher de alegria, mas também de reflexão, por causa do propósito de que Pedro escreve aqui. Pedro não coloca aqui palavras de alegria, simplesmente para que você fique mais alegre, como é praticado aí. Como é praticado aí fora, onde as pessoas chegam, oh, meus lindos irmãos, maravilhosos irmãos, querendo que as pessoas fiquem felizes com palavras boas e bonitas, elogiando, levando um pouco o ego das pessoas. Não era esse o propósito de Pedro. As coisas de Pedro aqui nos enchem de alegria, porque são verdades divinas, porém têm seus propósitos. E temos que ficar alegres por isso. É claro que temos. Quão bom é saber que eu sou pedra preciosa para o Senhor.
Quão bom é saber que eu sou um sacerdócio santo, um sacerdócio real. Como é bom saber tais coisas. E o que se pratica hoje, você é mais que vencedor, sem a base bíblica para que a pessoa seja mais que vencedora. Você é lindo, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. E o pecado? Não, esquece não, você é de Deus. E a vida errada, e o inferno, que isso? Não. Você é uma joia rara. E as pessoas se inflamam com aquelas coisas. Sem observar os propósitos do Senhor. Podemos ser pedras preciosas, vivas para o Senhor, pérolas para o Senhor. Mas por que somos pérolas? Ou o que causou isso? Esquecem dos propósitos de Deus, do pecado, da justiça. Você é uma obra-prima. De forma aleatória, sem contexto, sem inspiração, como a Bíblia é. Elogios que as pessoas recebem para alimentar o ego, dentro de heresias e enganos, falsos ensinos. E a gente vai meditar nesse trechinho da palavra de Deus, onde fala alguma coisa, e a gente pode sorrir, ficar contente pelo que a Bíblia diz, mas refletir, para ver se a gente está dentro do contexto que a Bíblia diz. E eu acredito que serei bem rápido. Eu falo acredito porque às vezes eu falo que serei rápido e não sou. Então eu falo que eu acredito que serei bem rápido, bem direto sobre essas coisas. Mas vamos ficar felizes, porque o Senhor declara a nós, e até eu tenho um problema com isso. Eu sou muito melancólico. Às vezes, a gente olha os nossos erros. Tem uma canção, uma vez eu vi um pregador falando isso, e eu acabei me colocando nessa situação. Tem uma canção que canta muito no meio pentecostal, que diz, eu não sei o que ele viu em mim. Aí eu sempre, quando eu ouço, o início da canção é isso, eu não sei o que ele viu em mim, não sei porque ele me amou. A partir do que me amou, tudo bem. Mas quando vem essa pergunta, não sei o que ele viu em mim, sempre vem na minha cabeça, eu sei. O Senhor viu pecado em nós. O Senhor viu gente pecadora. E a gente acaba se colocando nessa melancolia, por dizer. É justo ver o seu pecado para que você se arrependa em Cristo Jesus. É justo isso. Mas às vezes, o Senhor fala coisas tão maravilhosas sobre nós. Vamos sorrir com o que vem da inspiração. Vamos ficar felizes, alegres, pelo que o Senhor acha dos seus, aquele que resgatou de verdade. Ficar felizes e alegres é o que Deus fala de nós. Mas refletamos, podemos ter a reflexão do que diz o contexto, do que diz a palavra de Deus. Vamos ver? Vamos meditar, vamos ficar felizes. Quem nós somos na visão de Deus, segundo a palavra? Segundo o trecho de 1 Pedro. 1 Pedro 2. Pedro já fala coisas antes, mas a gente vai ficar focado nesse pedaço da palavra de Deus, que é muito interessante. Por assim dizer, o primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Primeira coisa que a gente vê, que Pedro vem falando aqui, que vocês são pessoas transformadas. Deixou a malícia, deixou a falsidade, deixou os fingimentos, deixou a inveja, deixou todas as murmurações. Primeira coisa que Pedro vem falando, vocês são pessoas transformadas. Amém, irmão? É o que a Bíblia diz. Por isso que traz reflexão. Mas, glória a Deus por isso. Ele nos transformou. Eu tenho que deixar isso mesmo. A malícia, o engano, a falsidade. Glória a Deus por isso. Deus mudou a minha vida. A Bíblia não só declara para aqueles que Pedro escreve,
contemporaneamente falando, mas como a Bíblia permanece até hoje, ela fala com a gente. Vocês deixaram tudo isso, vocês foram transformados. Aleluia! Glória a Deus por isso. E a gente pode lembrar nosso passado, irmãos. Não é que é? E não é que é verdade, meu irmão? Ou não? É verdade, maravilhoso. Pedro afirma na nossa vida, provada de um novo nascimento. A gente vai ver aqui no versículo seguinte. Ou seja, transformou a nossa vida de verdade. Amém por isso. Sem contendas, sem murmurações. Mas, Fabiano, e às vezes quando a gente erra, são tropeços. Você buscar em Deus, não tropeçar. Mas a sua vida de pecado, de viver no engano, na falsidade, na falsa religião, podemos dizer assim também, na falsa fé, Deus assim o transformou. E se você ler 1 Pedro 2, por causa da graça do Senhor Jesus, por causa do sacrifício dele, por causa da obra, por causa do evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Nós nunca fomos salvos, amados, para nos mantermos lá no passado, do mesmo jeito. Negócio que Deus aceita você como está? Não. Deus vem como está e seja transformado pelo evangelho do Senhor Jesus. Esse negócio de Deus aceita você como é, não quer, é horrível isso. Isso é um erro tremendo. Vem como está, sim, vem. Esse jargão, né? Vem como estás. Vem como estás, Senhor, já vinde a todos que estão. Você vem cansados, vem cansado, vem oprimido, que eu vou dar alívio. Que eu vou dar alívio, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então vem do jeito que está, mas que você seja transformado. E é uma verdade. Aquele que crê sabe dessa verdade. Aquele que crê vive essa verdade. E aqui, Pedro, no inteirinho, já começa a dizer que nós somos pessoas transformadas. Não usou essa palavra, mas demonstra que houve mudança na vida dos cristãos, né? E, semelhantemente, já no versículo 2, ele coloca também uma situação: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional. Então, primeiro Pedro vem dizendo aqui, vocês nasceram de novo, vocês são como crianças recém-nascidas. O nascer de novo é bem mais claro no capítulo 1, que ele fala desse novo nascimento. Ele fala no versículo 3, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele fala no versículo 24, que anotei errado no versículo, mas ele fala que nós somos, sendo novamente gerados pela palavra de Deus. Eu só anotei o versículo errado aqui. Mas o Senhor fez isso em nós. Ele operou na gente um novo nascimento. E ele vem colocando no versículo 2 que nós somos como crianças recém-nascidas, querendo o leite, sabe? Uma criança recém-nascida faminta pelo leite espiritual, o leite melhor, aquele alimento maravilhoso. Nós somos, assim, ele diz que somos. Vocês desejam afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite não falsificado, o bom leite espiritual, a palavra de Deus. Vocês são assim. É maravilhoso pensar nisso. E é maravilhoso a total diferença, porque aqui está trazendo dizer uma coisa: vocês agora amam a verdade. Vocês não amam mais o que é falso. E fala aqui de um leite que não é falsificado, um leite não mentiroso. Vocês amam agora o que vem da parte de Deus. Desejam afetuosamente esse leite. Que maravilha, irmãos! Transformados e nascidos de novo. Nós cantamos aqui, né, também, minha alma anseia por ti. É o leite espiritual, o nosso próprio Deus, a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Maravilhoso, transformados e nascidos de novo.
É bom isso, irmão, é bom. É bom saber que o Senhor fala de si, de mim, de nós que cremos, da sua igreja. Ele fala também no versículo 5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Ele traz a primeira lembrança que Cristo é a pedra viva rejeitada, mas ele traz, mas vocês também são pedras vivas, preciosas, edificação da casa de Deus. Olha o Senhor onde nos coloca como edificação de Deus, como exemplo, como colocados na construção do templo do Senhor. E ele coloca também como sacerdócio santo, né? Casa espiritual e sacerdócio, pessoas com acesso ao serviço a Deus e à adoração. O sangue de Cristo nos permite estar diante do trono de Deus. Amém, igreja? Que maravilha! Olha, vocês são pedras preciosas, pedras vivas. Tem uma igreja batista que se chama Igreja Batista Pedras Vivas. Nome lindo. Nome muito bonito. Virou até um grupo de louvor. Eu cheguei a ir nessa igreja uma vez, estive lá uma vez. Mas o nome é Igreja Batista Pedras Vivas. E na época eu fiquei curioso, sem conhecimento de palavra de Deus, né? A gente sabe que tem as coisas escritas aqui, mas nada disso. E agora a gente continua a ler. Mas se você olhar para... Rapaz, não é que nós somos pedras vivas. Sem vanglória, irmãos, é o Senhor que faz isso. Pedras vivas na construção da casa do Senhor. Pessoas que estão ali para servir a Deus, para adorar a Deus na adoração. Os sacerdotes faziam isso. Isso nos alegra, irmãos. Isso nos deixa felizes. Isso nos deixa certos de alguma coisa. O que certos de quê? Como diz aqui no versículo 6, pelo que também na Escritura contém que põe em Sião pedra principal de esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, não ficará desiludido, não será esquecido. Aleluia. Eu sou sacerdócio do Senhor, e o que eu creio é verdadeiro. O que eu vivo para o Senhor é verdadeiro. A palavra de Deus diz isso. Sem confusão, sem desilusão, transformado, nascido de novo, pedra da construção de Deus, do tabernáculo de Deus, na adoração a Deus, sem confusão na minha vida, sem frustração na minha vida, no trato do que eu creio, porque eu creio na verdade. E aqui não será confundido também, é vivenciando a obra redentora de Deus. Esse a gente fala também um pouquinho depois. Mas, primeiramente, você é transformado, nascido de novo, pedra viva, sem confusão. Irmãos, a Bíblia está dizendo isso do crente. Louvado seja Deus por isso. Mas não parou ainda. E aí ele vem, Pedro falando, vem trazendo ainda o grande clichê de muita gente para tentar se alegrar diante de Deus. E pode, irmão, pode se alegrar diante do que Deus fala para você, ou o que Deus fala de você. Pode se alegrar sim, pelo que também na Escritura se contém. Não, perdão, eu li errado. Versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Raça eleita, eleitos, escolhidos, chamados.
aqueles a quem a verdade foi revelada. E sou eu. É assim que a gente tem que pensar, não, sou eu. Está falando de mim, o Senhor está falando de mim. Tem que pensar assim, meu irmão, tem que pensar que você é um sacerdócio real. A gente já falou aqui sobre sacerdócio, né? Mas Pedro coloca mais uma vez sobre sacerdócio do rei. É aquele que ficava mais próximo ao rei. A serviço do rei. E também traz o pensamento trazendo a continuidade daquilo que eles já tinham como memória do Antigo Testamento, de como eram as práticas. Pedro traz alusões àquelas práticas para que eles possam ter um entendimento do que realmente é onde Deus estava colocando eles. E a gente pode, em estudo, buscar onde Deus nos coloca, lendo a palavra de Deus, sacerdócio real. Ele também coloca como nação santa, dedicada a Ele, semelhantes a Ele. Ele mesmo, no primeiro capítulo, ele fala, sede santo como eu sou santo, confirmando a Escritura que já dizia isso. Sede santos como eu sou santo, e aqui ele vem dizendo, vós sois nação santa, uma nação separada, um povo separado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fala também que nós somos, nesse versículo, um povo adquirido, um povo que pertence com exclusividade a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu não sei que status na vida a gente quer chegar, que lugar eu quero chegar, ou que poder você quer ter na sua vida, ou tesouros que você quer ter. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Todos iguais. Todos nós iguais diante do Senhor. Que o Senhor chamou uma nação para ser santa. Propriedade dEle. Ai, nós sabemos que todos que vão ao Senhor, Ele de maneira nenhuma lança fora. Se conquistamos isso pela sua graça, não a perderemos jamais. Glória a Deus por isso. Amado, se você estiver triste na sua vida, lembra que o Senhor falou de você, lembra do que Ele fez por você, lembra do que Ele trabalhou em você, da onde Ele te tirou. Poder daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem certas coisas que nos entristecem, mas o que me alegra, o que Deus fala de mim me alegra. Filho meu, bendito de meu Pai, filhinhos, raça eleita, sacerdócio real, meu povo. Isso me alegra, irmão. Se não alegra, deveria. Tudo isso está atrelado à graça maravilhosa do Senhor. Tudo isso junto. E que a gente não almeje patamares na nossa vida, ou lugares que alcançaríamos. Eis que o do Senhor é melhor. É melhor. Eu já fiz isso. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E dá glória a Deus comigo, porque eu sou do Senhor. E se algum irmão conquistou algo terreno, não vale nada comparado a isso aqui. Verdade, isso é. E no versículo seguinte, no versículo 10, ele fala também de novo, que vós que no outro tempo ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Ele fala de novo, né? Ser de Deus, de novo. Né? Ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado melhor. Olha a comparação. Vocês são povo agora, antes vocês não eram. Será que eu vou me alegrar com isso, irmão? Será que não tem valor para você? Será que não tem valor para a minha vida? Será que não tem valor o Senhor dizer, você não era meu e agora é?
Será que não inflama um pouquinho o meu coração de alegria, dizer, você não era nada, porque a gente não era nada sem Deus, nada, e agora és meu povo, por misericórdia. Amados, uma posição que a gente não tinha, e estar com o Senhor é muito melhor. Dispensa qualquer tristeza dessa terra, dispensa qualquer tristeza, mas todas essas coisas também nos faz refletir. Transformados, nascidos de novo, pedras vivas, sem confusão, raça eleita, sacerdócio do rei, nação santa, exclusivos de Deus, seu povo, que trabalha para Ele, né? Tudo isso deve nos alegrar, nos faz gratos olhando isso na palavra, pelo que o Senhor fala do seu povo. Fiquemos felizes sim, mas acima de tudo, Pedro aqui está trazendo uma admoestação, um ensino, que nós somos tudo isso para uma coisa. Olha a reflexão dessas bênçãos, em cima dessas bênçãos, que vai ser bem rápido. Nós somos transformados e nascidos de novo, no versículo 2, e afetuosamente como meninos nascidos de novo, leite racional, não falsificado, para que por ele cresçam. Nós fomos transformados e nascidos de novo para crescer no Senhor. É uma maravilha toda essa bênção do Senhor, mas é para ter crescimento. Crescimento. Vá descrescendo. Se já fomos transformados, continue se transformando. Continue se corrigindo. Continue tomando o leite espiritual, o leite santo do Senhor. E cresçam. Para crescer. E ele fala que é um desejo, afetuosamente, o leite racional. É um desejo também ser nascido de novo, para experimentar esse leite, para continuar crescendo. A nossa vida é uma vida de crescimento em Cristo, irmãos. As palavras de Deus colocam isso. E a gente fomos transformados e continuamos se transformando, deixando para trás o velho homem. Nascendo de novo e crescendo, tendo maturidade espiritual. Sim, Ele nos colocou como pedras vivas, sacerdócio santo, como um novo tabernáculo de Deus, como tabernáculo de Deus. E em Ti há sacrifício espiritual, irmãos. Verdadeira adoração a Deus. Se nós somos essas pedras vivas, como tabernáculo de Deus, é para ter adoração a Deus em nós. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Fomos criados, a obra de Deus fez em nós essa grande maravilha. Ser um sacerdócio santo, uma casa espiritual de Deus, para ter adoração a Ele. Contato com Ele, o Senhor se manifestava no templo, traz essa alusão, o Senhor se manifesta dentro de você, o Senhor habitava, o templo era como o símbolo da habitação, a casa de Deus. Sabemos que Ele não habita em casa feita por mãos de homens, mas é como o símbolo da habitação, da casa de Deus. E literalmente, pela palavra de Deus, o Senhor habita dentro de nós. Mas tem que ter adoração. Tem que ter santidade. É assim que tem que ser. Trazendo alusão ao templo, o templo não podia ter nada defeituoso, nada de outro Deus, nada, tudo isso Deus desagradava. É limpo, santo, separado para Deus. É assim a sua vida. A obra de Deus remidora é para isso. Nós somos pedras vivas, sacerdócio de Deus, sem confusão.
para a adoração, sem confusão, tomando prova da redenção de Cristo. Tomando prova, sim, porque a pedra diz que muitos, nós lemos, muitos rejeitavam, eis que vós que credes, pedra preciosa, mas para rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Ele está falando que Cristo, reprovaram a Cristo, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram destinados. Qual é o destino do desobediente? Qual o destino daquele que não é esta pedra principal, que rejeitou, perdão, não é essa pedra viva, que rejeitou a pedra principal? Qual o destino daqueles que usaram de Cristo o escândalo? Mas você não, meu irmão, você é pedra viva, edificada para a glória de Deus. Seja assim nosso coração voltado a isso. Amém, igreja? A igreja está comigo? Eu sei que não é, eu estou pregando para você sair sorrindo. Pode sorrir, seja sorridente, mostre aí os seus dentes. Mas eu quero que o seu coração saia satisfeito pelo que o Senhor fez em nós, pelo que Ele nos edificou, para que nos edificou. Mas será que temos tomado do leite? Será que temos crescido? Será que temos adorado? Será que estamos sem confusão na nossa vida, experimentando a redenção de Cristo pela sua ressurreição? Pensa aí, irmão. Isso que eu falei é bom, são boas palavras, mas traz reflexão. Aí ele também diz, então, certo que a nossa fé na pedra principal é maravilhosa, e não estamos destinados à perdição, porque cremos na pedra principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo nosso envolve o nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos sacrifícios agradáveis a Deus é em Jesus. É em Jesus. Então ele coloca também, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, nação separada para uso de Deus. Que uso é esse? Anunciar suas virtudes. É maravilhoso ser nação santa, povo adquirido, para anunciar, para viver suas virtudes. Viver, demonstrar uma vida diferente, onde vivíamos em trevas, o versículo fala isso, vivíamos em trevas e agora estamos na luz. Para viver na luz do Senhor, a anunciar essas virtudes, a anunciar esta maravilhosa bênção. É bom dizer que eu sou eleito, é bom dizer que eu sou o sacerdócio do rei, é bom dizer que eu sou a nação separada, é bom que eu sou propriedade de Deus, para anunciar suas virtudes, para anunciar a luz, para anunciar tudo que Ele fez por nós, como o povo de Deus. O povo de Deus do Velho Testamento, ele tinha um forte testemunho das coisas que Deus fazia. Israel, esse povo aí, aconteceu isso com eles. Abriu o mar, abriu isso, fez isso. Sabe, anunciar da onde o Senhor nos tirou. Israel, tiraram lá do Egito. Estou trazendo o exemplo do Velho Testamento. Mas por que não? Olha lá o irmão fulano de tal. Ele mudou de vida. Não é só virou crente. Virou crente e entrou para a igreja. Nosso testemunho tem que mostrar, esse cabra aí está fazendo coisa certa agora. Ou até te odiar porque você é de Cristo. E agora está fazendo coisa certa. Virou isso, virou aquilo. Porque isso acontece. Mas é demonstrar onde agora nós habitamos. Onde nós vivemos, que nós mudamos de postura, de situação. Porque aquele que está em trevas está perdido, mas não aquele que tem a luz encontrou o Senhor Jesus. Aquele que está em trevas se perderá, mas aquele que está na luz do Senhor serão salvos.
Meu lindo, meu irmão lindo do Senhor, você é lindo por causa dessas coisas. Sim, é lícito você dizer: oh, meu irmão lindo, povo de Deus, resgatado pelo Senhor, povo santo, ó igreja santa, ó pedra viva do Senhor, que adora a Deus, que se entregou a Jesus Cristo, que foi transformado pelo Senhor e ainda anseia por Ele, como cantamos aqui. Oh, meu irmão lindo, você é lindo, verdadeiramente lindo, pela obra do Senhor em você. Não pela sua beleza terrena, e às vezes até a terrena melhora depois que se encontra Cristo. Eu já caiu aqui, alguns erros foram meus, comi demais, cresci aqui. Mas sou lindo para o Senhor, sou especial, sou separado. Irmãos, a Bíblia diz isso. Ah, não, o pastor Fabiano está inventando essa pregação. Não. Parei para meditar. Ih, rapaz, que coisa maravilhosa. A igreja tem que meditar tais coisas também. E às vezes até em casa, meu irmão. O capítulo 3 começa com a ação de graças, Pedro depois vem dando exortação a uma vida de santidade. Mas dentro da exortação de santidade, a gente vê: olha o que Deus falou de mim. Se verdadeiramente cremos no Senhor. Não foi isso que diz o versículo 3? Se é que já provaram, no versículo 3, né? Se é que já provastes que o Senhor é bom. É, irmão, é para a gente ficar feliz com que o Senhor é bom, ficar feliz pelo que Ele fez. Como é linda a palavra de Deus sobre você, meu irmão, sobre nós. E às vezes é difícil pensar isso, né? Poxa, a gente falha tanto, a gente erra tanto. Mas lembra que o Senhor que transforma. Lembra que o Senhor que dá discernimento. Lembra que o Senhor que perdoa. Lembra o Senhor que corrige. Eu sei que a gente tropeça. Isso não deixa a gente feio, né? Mas lembra que você é pedra viva, sacerdócio do Senhor. E vai ser para a eternidade, meu irmão. Isso é maravilhoso. Perde salvação não. Salvação se perde não. A obra de Cristo é perfeita. E você se alegra pelo que o Senhor tem por fazer. Lembra que eu falei que isso aqui tudo tem propósitos? Fabiano, eu não estou, parecia que estou transformado, não. Busca o Senhor de verdade, então. Fabiano, eu não estou crescendo. Vai tomar o leite racional, filho, para crescer. Fabiano, eu não estou sendo pedra viva. Converta-se ao Senhor. Porque essa obra Ele faz. Essa obra Ele realiza. Fabiano, estou confuso. Creia na pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Fabiano, eu não sei de nada. Ah, meu irmão, o Senhor está aí para nos fazer sacerdócio dEle, nação dEle, creia no Senhor Jesus Cristo. Essa é garantida pelo Senhor. Em nome de Jesus, seja povo de Deus. Fica alegre, fica satisfeito. Tem muita gente que quer muita coisa nesta vida, mas fica alegre com a obra do Senhor, com o tesouro guardado na eternidade. Fica alegre com suas promessas, fica alegre com a sua obra em você. E se existem coisas que te afligem, meu irmão, Jesus continua operando. Não tem um leite para fazer você crescer, porque o Senhor está operando, está fazendo ainda, tem mais coisas. Então continue com Ele, em nome de Jesus. Se alegra no Senhor, meu irmão. Seja satisfeito pela obra do Senhor em você. Se você tem esquecido, às vezes é porque você tem olhado para o pecado, tem olhado para os erros. Se está havendo erro, pede perdão e volte para Cristo. Sacrifícios espirituais
por Cristo Jesus, adoração a Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Faz o seguinte, recomendação pastoral. Lê de novo o texto em casa. Lê de novo o texto em casa. Deixa Deus falar contigo. Vai lá, 2 Pedro, de 1 a 10. 10 versículos. Lê de novo. Tenta entender o que está lá. Tenta entender. Como eu disse, lá diz que somos transformados. Não com a palavra transformados, mas diz ali transformação ali. Tenta entender, tenta compreender. 10 versículos. Lê em casa depois. Hoje você vai almoçar, vai descansar. Aí antes de bater aquele sono, né? Dá uma lida. Dá uma meditada. Se quiser rever de novo a mensagem, reveja. Mas seria interessante você buscar ler. Leia e veja o que Deus fala contigo. 10 versículos. É uma recomendação. Deixa Deus falar com você e alegrar teu coração com a palavra. Amém? Mais alguma coisa, pastor? Não, vamos orar então para encerrar. Louvado, bendito, honrado, glorificado seja o nosso Senhor. Pela tua grande obra, Senhor, que é maravilhosa. Impossível de medi-la. Mas é tão grandiosa. O Senhor, onde o Senhor nos coloca, aonde o Senhor fala de nós, do teu povo que crê no Senhor. Quão grandes coisas são, que tem que encher o meu coração de alegria. O que mais eu possa querer nesta terra? Nada, 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 nada. As coisas terrenas são passageiras. Essas aqui são eternas e fiéis. Bendito seja o nosso Senhor, pelo seu grande amor. A palavra de Deus diz que nós temos tudo isso, porque já experimentamos que o Senhor é bom. Já provamos que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça sobre nós. Senhor, traz isso ao nosso coração, traz essa satisfação, essa alegria, que verdadeiramente nos deixa, Senhor, brilhantes nesta terra, onde a manifestação de Cristo seja em nós, em nosso ser, em tudo em nosso ser. É em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja seja ricamente abençoada com a palavra de Deus. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.